Olá, turma do sétimo ano, tudo bem? Professor Giotto, da Escola Santa Filomena. Hoje, sexta-feira, dia 10 de julho. Tá? Nós vamos dar continuidade à nossa aula de História. Tá bom? Está na página 164, tá? Antes de começar, eu queria agradecer aqui aos alunos, tá? Que enviaram o trabalho da página 162, falando da cronologia da expansão portuguesa do século XV. Tá? Eu quero agradecer porque os dos que mandaram, nem todos mandaram o vídeo, né? Estudaram, gravaram o vídeo, né? Teve pessoas que entregaram mesmo dentro do prazo, aí eu estendi o prazo na terça-feira para que alguns não ficassem sem nota, tá? Aí me mandaram na terça, me mandaram na quarta, até ontem eu estava recebendo, tá? Eu dei nota. Logicamente que é uma nota diferenciada, né? Porque dos que mandaram dentro do prazo, obedece um rigor, né? A gente trata diferenciado, lógico. Você obedeceu o prazo, você tem uma nota. Você não obedeceu o prazo. E agora aquele que não entregou ficou sem nota, tá? Infelizmente. Tá bom? Então, parabéns àqueles que entregaram o vídeo, ficou bacaninha, tá? Se esforçaram, gravaram, tá bom? Então, nós vamos terminar o capítulo agora, hoje. Peguei o material de vocês, abra na página 164, onde começa assim, as navegações espanholas. Tá? Façam isso com calma. Vamos lá. Enquanto os portugueses buscavam o caminho marítimo para o Oriente, navegando em direção ao leste, os espanhóis, seus principais concorrentes da época, né, eles eram vizinhos da Península Ibérica, né, esforçavam-se para atingir o mesmo objetivo, navegando para o oeste. Um ia para o leste, o outro ia para o oeste. Caminho diferente. Os reis espanhóis, Fernando e Isabel, também se aplicavam na busca de um novo caminho marítimo para o Oriente. Tá? Quer dizer, o inverso dos portugueses. Em 1492. Esses reis aprovaram o audacioso plano do navegador genovês Cristóvão Colombo. O plano de Colombo consistia em chegar ao Oriente navegando em direção ao Ocidente, para dar uma volta, né? Isto é, dando a volta ao redor do mundo, tá? Pois acreditava que a Terra era redonda, verdade. Além disso, julgavam que ela fosse menor do que realmente ela era. Eles achavam que a Terra era grande demais, eles achavam que não, que dava tempo de fazer a volta ao mundo e chegar ao Oriente, para pegar as especiarias. O que ele não sabia, porém, é que no meio do caminho havia outro continente. Que continente era esse? As Américas. Colombo saiu do porto de Palos com 3 caravelas, 3 grandes barcos, né? Santa Maria, Pinta e Nina, cheio de marinheiros, cozinheiros, tá? E depois de velejar por cerca de 2 meses, é muito tempo, né, pessoal? Hoje em dia essa realidade não existe, é bem mais rápido. Embalado por fortes ventos favoráveis, teve uma grata surpresa. Encontrou um continente novo para os europeus, a América. Para os europeus. Já existia pessoas aqui, que eram os índios, né, os nativos. Já falou sobre isso. Era 12 de outubro de 1492. Mas como pensou ter chegado às Índias, chamou de índios os diversos povos que habitavam essas terras. Havia milhares de anos. Então, vamos lembrar um pouco, né, turma, do sétimo ano. A população surge, eu já falei isso a vocês, né, tem bem no mapa. A população surge na África, né, a população surge na África. Aí, o que acontece? Ela se expande, ela atravessa lá o Mediterrâneo, vai para a Europa e chega às Américas, pelos estreitos, né? Passando pela América do Norte, América Central, até chegar à América do Sul. Isso depois de milhares de anos. Os povos, eu estou falando dos índios, tá bom? Só que os portugueses não sabiam disso, os europeus não sabiam, não achavam que tinha mais... Eles não tinham esse plano da Terra. A Terra não tinha sido navegada por essas partes, tá bom? Então, eles achavam que tinham descoberto uma terra nova, tá? E chegou lá, tinha um monte de índio, né? Vamos agora para a página 166.
Cabral toma posse das terras brasileiras. Animado com o lucro da viagem de Vasco da Gama, o rei de Portugal, Dom Manuel, decidiu enviar outra expedição às Índias, a fim de firmar o comércio português com o Oriente. Por que eles queriam ir para as Índias, pessoal? Por causa das especiarias, muitas especiarias. Especiarias que vão dar o gosto, para quem não sabe, né? Vão dar o gosto aos alimentos, pimenta, cravo, canela, sal, essas coisas. Noz moscada. Essa esquadra, comandada pelo nobre Pedro Álvares Cabral, partiu de Lisboa, lá em Portugal, em 9 de março de 1500. Era formada por 13 navios, 10 naus e 3 caravelas, e cerca de 1.500 pessoas, muita gente, né? Incluindo escrivão, cartógrafos, padres, soldados e navegadores experientes, como Bartolomeu Dias, o primeiro europeu a contornar a África. Pegou pessoas experientes, né? Uma viagem extremamente cara, várias embarcações, né? No total 13 navios, para poder dar certo. O rei encarregou Cabral de tomar posse das terras que encontrasse pelo caminho. Por isso, Cabral ordenou aos pilotos de sua esquadra que se afastasse do litoral africano, velejando cada vez mais em direção ao ocidente. Em outras palavras, vindo para cá. Depois de 43 dias no mar, né, que dá um total aí de 1 mês e 15 dias, mais ou menos, né? Os tripulantes avistaram pássaros e algas marinhas, sinal de que havia terra por perto. Finalmente, na tarde do dia seguinte, 22 de abril de 1500, uma quarta-feira, avistaram um monte verde azulado, de formas arredondadas, a qual deram o nome de Monte Pascoal, pois era a semana da Páscoa. Os portugueses desembarcaram junto a uma aldeia do povo Tupiniquim, no lugar onde é hoje Porto Seguro, na Bahia. Então, os primeiros habitantes, né, vocês podem até marcar aí, eles abordaram, né, desceram lá na Bahia, Porto Seguro. Lá ficaram uma cruz de madeira para dizer que daquela data em diante, aquelas terras eram deles. Sendo que lá já tinha índio, né, pessoal? Já tinha os nativos, não eram deles nada. Depois de tomar posse, estabelecer contato com os indígenas e ordenar a celebração da primeira missa, Cabral enviou o navio de volta a Lisboa, levando uma carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão de sua esquadra, para o rei de Portugal. Então, eles descobrem o Brasil, né? No dia 22 de abril de 1500, tá? Apelida lá de Monte Pascoal, porque, lógico, estava no meio da época da Páscoa, tá? E de todos os navios, né? No total eram 13, mandou um de volta com seu escrivão, que ele tinha feito, tá? E Pero Vaz de Caminha, pessoal, ele faz uma carta, e essa carta é o primeiro documento brasileiro, tá? E essa carta ainda existe, tá bom? É muito interessante isso aí. Tem até um trecho aqui na página 167, que vocês podem dar lida depois, como é um texto complementar, eu não coloquei aqui no slide da aula, tá bom? Vamos para outra página agora. A página que vai encerrar nosso capítulo, que é a página 168, tá? Está colocando assim, outros europeus, né? Outros europeus. Ingleses, franceses e holandeses também cobiçavam as especiarias orientais. Para chegar a elas, navegaram em direção ao Oriente por diversos caminhos. Um monte de gente era inglês, francês, holandês. Em 1497, o navegador genovês Giovanni Caboto, navegando dessa vez da Inglaterra, tentou em vão encontrar uma passagem para o Oriente pelo extremo norte. Nessa viagem, Caboto explorou alguns pontos da América do Norte. Em 1504, foi a vez do navegador francês Jacques Cartier buscar uma passagem para o Oriente pelo extremo norte. Ele explorou o rio Lourenço e tomou posse, em nome do rei da França, de parte dos atuais Canadá e Estados Unidos. Tanto os ingleses quanto os franceses daquela época dedicavam-se à pirataria. Roubar, né, pessoal? A Holanda lançou suas navegações no final do século XVI, mas em poucas décadas conquistou terras em diversos continentes, região do Cabo, África, Java, Ceilão e Ilhas Molucas, na Ásia. Nova Amsterdã, atual Nova York,
Antilhas e Nordeste do Brasil, América. As grandes navegações provocaram mudanças importantes no cenário mundial, entre as quais cabe citar o extraordinário crescimento do volume e do valor do comércio mundial. O Atlântico passou a ser mais importante do que o Mediterrâneo, como via de comércio. Com isso, assistiu-se ao declínio das cidades italianas e à ascensão dos países banhados pelo Atlântico, como Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda. A construção de vastos impérios coloniais pelos europeus e a apropriação da riqueza dos povos africanos, asiáticos e ameríndios. E a letra D, a consciência por parte de muitos europeus da enorme diversidade de povos e culturas da necessidade de conviver com essas diferenças. O que essa parte coloca é que não é só os portugueses e os espanhóis que vieram para cá. Lógico, nós tivemos os ingleses, os franceses, os holandeses, até porque os Estados Unidos, né, eles falam inglês, o Canadá fala francês. Então, tiveram todas as suas navegações também vindo para cá, atrás das especiarias de dinheiro de lucro, tá bom? Pessoal, não ficar só até aí, a página 168, tá? Eu queria que vocês fizessem um resumo dessas 3 páginas, aí vocês me enviem, tá bom? No privado, me dá uma nota para vocês, tá bom, pessoal? Um abraço, professor Giotto. Fiquem com Deus, tá? Bom final de semana para vocês.